TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! O Rosina de AZ desta semana traz mais umas dicas de português, que na verdade não é dica, é uma explicação com base em placas e propagandas que existem por aí no Brasil afora. Pelo Brasil, porque está tudo em português. Mas antes, vamos recordar que a TV Correio da Manhã tem transmissão em Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Paraíba do Sul, Três Rios e Pati de Alferes. E também, se você não tem a TV por assinatura, você pode acompanhar toda a programação do canal pelo site TV Correio da Manhã, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Você pode acompanhar tudo, inclusive o seriado de Neon Gênio, para quem quer recordar a sua infância, como eu, que acho maravilhoso aquele seriado. Mas vamos lá. Eu catei várias propagandas que foram, como que eu vou dizer assim, divulgadas com algum erro de português, para mostrar que, às vezes, esse erro pode ser proposital, mas pode queimar a empresa que fez a propaganda, que escreveu a propaganda. Então, vamos acompanhar comigo. Vamos lá. De pertinho aí, onde está o erro? Você está vendo essa fumacinha aí? Está lá. Fumar prejudica o cérebro. É cérebro mesmo? Ou é cérebro com R? Então, essa agência, claro, deve ter feito para chamar atenção para a propaganda, para a questão do fumo, de você não ser tabagista, mas essa brincadeira pode ter custado caro para a empresa. Aí tem uma outra propaganda muito famosa, que todo mundo repete, fala direitinho. O trocadilho ficou muito bacana, mas na hora da escrita houve um errinho. Observe, acompanhe a propaganda do Doril. Tomou o Doril, a dor sumiu. Até para falar, nós fazemos uma pausa. Estou lhe dando uma dica. Tomou o Doril, a dor sumiu. O que está faltando aí entre essas duas ideias? Ah, com certeza você respondeu certinho. Uma vírgula. Vamos ver como é que ficaria ela certa? Olha, aí, tomou o Doril, vírgula, a dor sumiu. Até para falar, nós fazemos essa pausa, porque são duas ideias distintas, mas que uma complementa a outra. Aí vamos agora ver uma outra propaganda, que eu não me lembro o ano em que ela foi veiculada, que ela rodou aí TV, outdoor, tudo que pôde, até rádio, que, se não me engano, foi época do PAN, eu não lembro em que época foi. Uma propaganda do Itaú, que quer dar uma força, um incentivo para os brasileiros. E aí o texto é: mostra tua força, Brasil. Mostra tua força, ela concordou o verbo com o pronome tua, tá certinho. Mostra tu, tá certo. Segunda pessoa, não houve erro de concordância gramatical. A questão está no vocativo, porque aqui mostra a tua força é alguém falando com outra pessoa, e no caso, o Brasil. Então, você tem que separar a sua frase, a sua sentença, separa do seu vocativo, de com quem você está falando. Mostra a tua força, vamos ver o certo? Mostra a tua força,
Brasil. E aí você tem a frase na forma correta, não colocar a vírgula. Eu observo que a maioria das propagandas que tem frase de incentivo, de estímulo, até de tentando convencimento, eles não usam pontuação. Parece que pontuação não existe. E isso perde a força daquilo que da mensagem que você quer passar. O certo, então, é você observar, mesmo em propaganda, em outdoor, você observar a pontuação para dar ênfase à mensagem que você quer passar. O ideal seria aqui terminar com um ponto de exclamação. Vamos lá. Aí agora eu vou usar uma placa que é muito comum vermos assim em portas de lugares que você tem que restringir o acesso ao público. Como é isso? Eles botam lá uma placa que vai aparecer aí, o acesso restrito. Então, tem uma plaquinha que a pessoa escreveu acesso restrito, ou seja, a funcionários, e botou uma crase nesse A. Lembra o programinha que eu falei um pouco da crase? Os casos obrigatórios. Então, vamos analisar. Funcionários. É palavra feminina? Eu acho que não. Então, eu vou fazer uma pequena explicação. Vamos lá. O que é a crase? A crase é quando eu junto o som da preposição a, acesso a quem? A. Esse a é preposição. Mais o a artigo. A casa, a janela. E no caso de funcionários, eu posso usar o a? Eu acho que não, eu teria que usar o o, porque é palavra masculina. Crase proibida, não é crase obrigatória. Então, o certo seria, como ficaria o certo? Vamos olhar aí. Acesso restrito, esse a seria apenas a preposição a funcionários, sem a crase, ou acesso restrito aos, porque aí eu vou botar o artigo masculino. Se é o artigo masculino, eu não tenho crase, eu tenho uma contração da preposição com o artigo masculino. No caso do a com crase, é artigo feminino. Então, acesso restrito aos funcionários. E aí, aproveitando essa linha aí da crase, eu achei embalagens de produtos que nós encontramos em supermercados que cometeu o mesmo erro. Vou mostrar para você o primeiro, que é o da Sadia. Está lá. Na embalagem da Sadia, que foi a primeira a lançar esse corte de frango congelado no supermercado, frango a passarinho. Gente, esse A não é a moda passarinho. É o tipo de corte, então não é moda. E tá com crase. Para ter crase, eu tenho que juntar preposição a com artigo feminino. Eu posso usar o artigo feminino antes do passarinho? Não, né, gente? Então, tá errado. E aí, a Pif Paf resolveu imitar a Sadia e lançou também o frango a passarinho dela. E cometeu o mesmo erro da Sadia. Porque quem fez a embalagem, a pessoa do marketing ou do design de embalagem, não consultou uma boa gramática para saber. E aí vem a Seara, que lançou também, e olha só que maravilha, o cara da Seara não foi Maria vai com as outras. O que ele fez? Ah, esse daí estudou português, isso aí tá errado, tira essa crase daí, frango a passarinho, tá certo. Eu ando a cavalo, eu ando a pé,
palavras masculinas. Não vou colocar a crase, porque não pode ter artigo feminino antes de palavra masculina. Pelo amor de Deus, né? É o passarinho, não é a passarinho, não. E aí, ainda nessa questão da preposição, nós temos uma propaganda, mais uma vez ligada a uma empresa de bebida, do Sprite. O que acontece? Botou, obedeça sua sede. Quem obedece, obedece a alguém. Eu não posso obedecer a alguém, eu obedeço a alguém. Então, faltou a preposição, só a preposição. E aí vamos ver como é que ficaria? Eu tenho duas opções aqui. É um casozinho bem diferente. Obedeça a sua sede. Esse a é preposição que regida pelo verbo obedecer. Quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Mas, como eu tenho o pronome possessivo, eu tenho a opção de escrever sem colocar o artigo. Aí, na segunda frase que você está vendo aí, eu coloquei a sede. Obedeça a sua sede. Como eu tenho o pronome possessivo, eu posso escrever sem o artigo. Por isso, não tem crase na primeira frase. Mas na segunda, eu resolvi botar o artigo, obedeça a sua sede, e aí eu tive que fazer a crase, que é a fusão dos dois sons. E aí, antes de falar do caso especial, que eu falei um caso especial num desses domingos, hoje eu vou trazer um outro caso especial. Mas antes de falar do caso especial da crase, eu vou chamar o nosso intervalinho para você ir registrando tudo que você ouviu agora, para não esquecer e para poder acertar até nos seus convitezinhos de aniversário, de festinha, de etc. Fica conosco. Eu aguardo você. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu.
É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Voltamos agora no nosso segundo bloco. E no primeiro bloco eu fui mostrando erros de português, alguns de uso da pontuação, outros da ausência da preposição, outros do excesso de crase no lugar errado, só mostrando e explicando por que que não pode, para que você guarde o porquê e não erre mais. Que aí, quando chegar na provinha do concurso, você vai lembrar que aquilo não é possível, porque você entendeu, compreendeu a regra. E aí agora eu vou falar de um casinho especial, mais um caso especial da crase. Houve uma propaganda de um patrocinador do Palmeiras comemorando, isso já tem alguns anos, comemorando o retorno de um jogador ao time palmeirense. E aí a propaganda vinha, a faixa, né, vinha o bom filho, com crase, a casa torna. Gente, o certo seria o bom filho, a casa torna. Porque nesse caso é a casa dele, como se foi ali que ele surgiu como jogador. Foi ali que ele foi formado como jogador. Então, considera a própria casa. Ele não deveria ter saído do Palmeiras. E o sentido foi esse. E então, quando você retorna à própria casa, você não pode usar a crase. Mas se você coloca na sua frase um determinante para a casa, aí vai ser vai ser o próximo slide, que diz, o bom filho, a casa dos pais torna. O que eu fiz aqui com o dos pais? Eu determinei a que casa esse filho está voltando. Então, eu sou obrigada a usar a crase. Ele retorna ou torna à casa dos pais, à casa dos avós, à casa da infância, à casa de quem você quiser, dos amigos. Então, você está determinando que casa é essa, você vai usar a crase. Quando a casa se refere à própria casa, no caso, aquele sentido do Palmeiras, que foi onde ele começou, onde ele nasceu como jogador, aí eu não posso usar crase. Esse foi um casinho especial. Aí agora vamos a um erro muito comum, eu vou até mudar de câmera para ficar bem pertinho de vocês. Um erro muito comum que nós observamos no WhatsApp, em mensagens instantâneas, em Facebook, até no Twitter, cometido por adolescentes, até por crianças, que é o uso do C cedilha. Vamos ver essa propaganda que apareceu num outdoor bem grande, daqueles que quase invadem a pista, que o motorista quase bate no muro, de tão grande e tão luminoso. Você sonha, nós construímos. Gente, você, esse C, está com cedilha, que é aquele Zzinho pequeno embaixo do C. A regrinha do cedilha é apenas para quando o C vem acompanhado de A, de O e de U. Açúcar. Cansaço. O SO tem o cedilha para fazer o som do S. Caça. Caça com C cedilha, não a caça com 2 S's. Você tem o cedilha, porque aqui, senão vai ficar o som de K, co. Quando é com E ou com I de cinema, ou C de cebola,
você não põe o cedilha, porque o C já tem um som do S. Então, eu não vou botar cedilha. Aí, imagina um outdoor de uma construtora com um erro desses. Então, vamos ver como é que ficaria, porque tem mais um errinho aí. Eu tenho duas ideias aqui. Eu fiz a omissão, juntei as duas ideias, omissão de um verbo ou de uma partícula, uma conjunção para juntar as duas ideias. Eu tenho que usar a vírgula, que eu já expliquei aqui. Aí fica, você sonha, nós construímos. São duas ideias. Até para falar, eu faço uma pequena pausa. Aí agora, o errinho que eu vou mostrar são vários. E eu quero que vocês reflitam com muita atenção. Imagina que você resolveu fazer um cartaz, escrevendo nesse cartaz a sua reivindicação, aquilo que você deseja que aconteça. Você está se manifestando por uma causa que você julga justa. Não levem para a esquerda, nem para a direita, nem para centro. Pensem na sua intenção de lutar por algo que é justo. Aí você faz o cartaz. Só que você não consulta um dicionário ou um Google. Dá um Google, consulta o Google para observar como que se escreve aquelas palavras que você quer usar. E aí você vai para a rua com um cartaz grande, cheio de erro de português. É o que nós vamos ver agora. Isso rodou a internet, eu peguei essa imagem na internet. E aí eu vou ler o cartaz para você. Sou a, com H, favor, dos corte, na educação, que saiu com I, mas é com U, com 2 S's, em educação com 2 S's. O governo já investe muito. Gente, fica difícil até para ler. E aí, no lugar do U, eu errei com I na hora de digitar, perdoem a minha lesão da vista. E aí vocês vão ver aí. Eu digitei errado e vamos ver como é que ficaria esse texto se ele tivesse sido escrito certinho. Aí desculpem o meu erro de digitação, porque eu não sei se vocês sabem, eu tenho uma lesão na vista esquerda. E aí é complicado. Eu leio 10 vezes para conseguir ver se está tudo certo e ainda escapou aqui. No lugar da educação, saiu educação. Então, sou a favor, esse A é uma preposição. Não tem H. Dos cortes ou do corte. Se eu coloquei o dos no plural, corte tem que estar no plural. Se eu colocar o do no singular, o corte tem que estar no singular. Na educação, com C cedilha. Aqui deveria ter uma vírgula. O governo já investe muito, sem o N. O N que ela botou lá. Então, a gente tem que consultar direitinho, olhar, ler 10 vezes. Eu tenho que ler agora 30 para não errar e não escrever educação. Mas fica difícil, eu faço isso à noite, a luz, por mais forte que seja, eu acabo não enxergando direito o teclado, mesmo o meu teclado adaptado, meu monitor adaptado, mas eu fiz o que ela fez, né? Eu não conferi 1000 vezes, eu conferi só uma e não enxerguei. Aí vamos agora uma placa que tem também um erro, e é um erro que é muito óbvio. Vamos lá, eu peguei uma placa de rua
que está lá. A mensagem das placas ajudam a salvar vidas. Antes de mostrar para vocês o certo, eu quero que vocês raciocinem comigo. Quem ajudam a salvar vidas? As placas ou a mensagem? Quem ajuda a salvar vidas? Das placas ou a mensagem? A mensagem. Então, não pode ser ajudam. Tem que ser ajuda, no singular. Não são das placas que ajudam. É a mensagem. Então, vamos ver como é que fica o certo aí. A mensagem das placas ajuda, porque é a mensagem que ajuda a salvar vidas. É simples. Quando você quer saber se é plural ou singular, pergunta quem. Aí você vai achar quem é que faz alguma coisa por alguém. Bom, eu quero aproveitar que eu tenho uns minutinhos finais. Eu quero aproveitar para lembrar vocês que esse ano nós teremos vários concursos públicos. Então, mande sua dúvida, escreva para o meu WhatsApp, identifique-se, que aí eu resolvo a dúvida para você, tiro e trago aqui para o programa, se você autorizar. Tá? Hoje eu não falei o nome de muita gente, porque foram mais de 10 com várias perguntas, mas eu agradeço de coração a participação e a audiência de todos vocês. E mandem suas dúvidas, que eu terei o maior prazer em resolvê-las e trazer aqui para o programa para a próxima semana ou outras. Então, conto com a participação de todos vocês. Muito obrigada e que Deus nos abençoe. TVC, a TV do Correio da Manhã.